Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E hoje reunimos nesse vídeo as vezes em que eternos rivais deram vexame duplo e acabaram rebaixados de divisão no Campeonato Brasileiro. Mas antes, já sabe né? Já deixa o seu like no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. O primeiro campeonato brasileiro que de fato teve rebaixamento de clubes foi o de 1988, algo que a FIFA vinha exigindo no Brasil já há algum tempo, com as edições anteriores sendo as mais inchadas e bagunçadas possíveis. Em 88 foram 24 clubes que disputaram a Série A, e dentre esses 24 estavam os cariocas América e Bangu, que juntos protagonizam o clássico bisavô, que disputado desde 1905 é o clássico de futebol mais velho do Brasil. Tanto Bangu quanto América fizeram campanhas ruins na competição, que em sua primeira fase teve turno e retorno com os clubes divididos em dois grupos, e na classificação geral o Bangu terminou em 21º numa campanha de 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas em 23 jogos, e com a América segurando a lanterna numa campanha de apenas 2 vitórias, 6 empates e expressivas 15 derrotas, com os 4 últimos colocados caindo para a Série B. Em 1989, o número de clubes participantes foi reduzido de 24 para 22, e na primeira fase foram criados 2 grupos com 11 clubes participantes, com os 8 primeiros de cada grupo se classificando para a segunda fase, e com os 3 últimos de cada tendo que jogar um hexagonal do rebaixamento, onde apenas 2 se livraram do descenso. Os rivais Atlético Paranaense, presente no grupo A, e Coritiba, presente no grupo B, acabaram ficando entre os 3 últimos colocados, e consequentemente tiveram que jogar o tal hexagonal do rebaixamento. Nesse hexagonal, Vitória e Bahia ficaram com as 2 primeiras colocações e se livraram do descenso, enquanto Atlético Paranaense e Coritiba acabaram ficando mais abaixo e amargaram a queda, com o Coritiba nem chegando a disputar esse hexagonal, já que por conta de uma confusão com a CBF, acabou sendo expulso da competição e automaticamente rebaixado. O Campeonato Brasileiro de 1993 contou com a participação de nada menos que 32 clubes, e isso em função da manobra da CBF que promoveu 12 clubes da Série B de 92 e anulando o rebaixamento da Série A naquela mesma edição. No regulamento para lá de injusto, alguns clubes tinham imunidade contra o rebaixamento, enquanto que outros estiveram em grupos com 8 participantes cada, onde os 4 últimos caíam para a Série B, totalizando 8 rebaixados naquela edição. Os rivais Ceará e Fortaleza marcaram presença no grupo C, e fazendo campanhas ruins terminaram entre os 4 últimos, com o Vozão sendo o 5º colocado numa campanha de 6 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, e o Fortaleza o 8º e último colocado numa campanha de apenas 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Também presentes em um grupo onde contava com rebaixamento, a dupla Atlético Paranaense e Coritiba também amargaram o descenso naquela edição, e a campanha do Furacão, que terminou na vice-lanterna, foi de 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas nas 14 rodadas, enquanto que a campanha do Coritiba, que terminou em sexto, foi de 3 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O Campeonato Brasileiro de 2001 teve a participação de 28 clubes, e disputado no tradicional sistema mata-mata, os 8 primeiros colocados ao final da fase classificatória avançavam ao mata-mata, e os 4 últimos colocados eram rebaixados para a Série B. Os pernambucanos Santa Cruz e Sport marcaram presença naquela edição, mas fazendo campanhas ruins, amargaram o descenso. A campanha do Santa Cruz, que terminou em 25º, foi de 7 vitórias, 6 empates e 14 derrotas nas 27 rodadas da fase classificatória, enquanto que a campanha do Sport, o pior dentre todos os times, já que terminou na lanterna, foi de apenas 5 vitórias, 4 empates e 18 derrotas. Na Série B do Campeonato Brasileiro também já aconteceu alguns casos, onde clubes rivais terminaram entre os rebaixados, e nesse século o primeiro caso aconteceu na edição de 2005. Aquela Série B contou com a participação de 22 clubes, e nada menos que 6 equipes amargaram o rebaixamento, e dentre os participantes estavam a dupla Bahia e Vitória. 2005 era a segunda temporada consecutiva do Bahia na Série B, enquanto que o Vitória retornava à segunda divisão após cair na Série A de 2004. Fazendo campanhas ruins durante a fase classificatória, a dupla Bavi ficou entre os 6 últimos colocados que caíram para a terceira divisão, com o Vitória ocupando a 17ª posição com 27 pontos e o Bahia mais abaixo ocupando a 18ª com 25.
O Brasileirão de 2009, já disputado no sistema de pontos corridos e com um número ideal de 20 clubes participantes, foi um dos mais emocionantes que se viu nesse sistema, com o campeão só sendo conhecido na última rodada e com nada menos que 4 equipes tendo a chance de ficar com a taça. Tanto o Sport quanto o Náutico estavam em sua terceira temporada seguida na elite, mas no que poderia ter sido mais um ano de afirmação dos clubes, principalmente do Leão da Ilha, acabou por terminar de forma amarga e decepcionante. O Sport foi disparado o pior time daquela edição, somando apenas 31 pontos nas 38 rodadas, numa campanha de apenas 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas, ficando atolado na lanterna. Já o Náutico, com inveja do rival, terminou uma posição acima, na vice-lanterna, ao somar 38 pontos, numa campanha de 10 vitórias, 8 empates e 20 derrotas. Em 2014, o Bahia vinha de 4 temporadas seguidas disputando a Série A, enquanto que o Vitória estava pelo segundo ano seguido na elite. A dupla de rivais fizeram campanhas ruins naquela temporada, com as equipes ficando a competição inteira brigando para não cair. O inevitável descenso aconteceu, com o Vitória terminando em 17º ao somar 38 pontos, numa campanha de 10 vitórias, 8 empates e 20 derrotas, e o Bahia terminando uma posição abaixo, em 18º, numa campanha de 9 vitórias, 10 empates e 19 derrotas. A Série A do Brasileiro de 2015 teve participação recorde de clubes de Santa Catarina, com nada menos que 4 equipes daquele estado, mais até que representantes do Rio de Janeiro, que contou com apenas 3 clubes. Como era de se esperar, os 4 brigaram para não cair, e o então campeão da Série B, o Joinville, foi o pior dentre todos. Numa campanha de apenas 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas, o Joinville foi rebaixado com antecedência ao terminar na 20ª e última posição. Quem lhe fez companhia na queda foi o Avaí, que terminou em 17º ao somar 42 pontos, numa campanha de 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. A Série B do Brasileirão, assim como a Série A, desde 2006 é disputada por 20 clubes e jogada no sistema de pontos corridos. E na edição de 2017, 2 históricos rivais terminaram entre os rebaixados para a Série C. O Santa Cruz, que em 2016 jogou a Série A e terminou entre os rebaixados, amargou novo rebaixamento de divisão, e a campanha na segundona de 2017 foi de 8 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, terminando em 18º ao somar 37 pontos. O Náutico, com quem faz o clássico das emoções, foi o pior time da Série B de 2017, afinal terminou na lanterna, em uma campanha de 8 vitórias, 8 empates e 22 derrotas. A Série A de 2019 contou com a presença de 2 times de Santa Catarina, sendo eles a Chapecoense, que desde 2014 estava na elite, e o time do sobe e desce, o Avaí, que ano sim, ano não disputa a elite. Cotados como candidatos ao rebaixamento no início da competição, a projeção dos videntes acabou se concretizando, com o Avaí sendo disparado o pior time de toda aquela Série A, perdendo vários jogos consecutivos e sofrendo goleadas acachapantes. A posição final do Avaí foi a 20ª e última, numa campanha de apenas 3 vitórias, 11 empates e 24 derrotas. A Chapecoense foi a vice-lanterna, numa campanha de 7 vitórias, 11 empates e 20 derrotas. O Campeonato Brasileiro de 2020, que só teve sua conclusão acontecendo em 2021, em virtude da pandemia, teve sua liderança passando pelas mãos de vários times, mas quem conquistou o título no final foi quem menos liderou aquela edição. 2 históricos rivais, Botafogo e Vasco, que protagonizam o chamado Clássico da Amizade, fizeram jus a esse nome e terminaram rebaixados, com o Glorioso sendo o pior dentre todos os times ao terminar na 20ª e última posição, e o Vasco terminando em 17º. A campanha do Cruz Maltino foi de 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, enquanto que a do Botafogo foi de apenas 5 vitórias, 12 empates e 21 derrotas. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.